Vim falar sobre a série Why Are You Like This, que entrou no catálogo da Netflix e me trouxe um misto de sentimentos. Eu fui desde achar a série totalmente errada e um desserviço pro atual momento que a gente tá vivendo, até começar a me divertir com os personagens e as situações que eles acabam se metendo. E a série pode ser bem controversa dependendo da forma como a gente enxerga ela, mas também é uma ótima crítica pra forma como a gente tem encarado algumas coisas nos últimos tempos. E claro que se eu tô falando da série é porque tem LGBTQ+, dois deles entre os protagonistas da série, então bora falar de Why Are You Like This? Ou Por que Você É Assim? E aí, gente, eu sou o Pato e estou sempre fazendo vídeos sobre filmes, séries e animações com conteúdo LGBTQIA+. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal e já deixa um like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entregar esse vídeo para muito mais pessoas. Why Are You Like This começou como um piloto em 2018 dentro do projeto Fresh Blood da TV australiana para ABC. O Fresh Blood é uma antologia de comédia que exibe vários pilotos de série que podem vir a se tornar uma série completa, que foi o caso de Why Are You Like This? A ideia da série surgiu da comediante Naomi Higgins, que é uma das 3 protagonistas da série. Ela queria criar uma série sobre a amizade dela com a Rumiara Mahboob, uma advogada e ilustradora autônoma que também se tornou criadora da série. Então elas trabalharam juntas ao lado do Mark Bonanno e criaram o piloto para o Fresh Blood 2018 da ABC. O projeto deu certo e o piloto virou a série que estreou em 2021 na ABC e agora veio para Netflix. A primeira temporada teve um total de 6 episódios, contando com o piloto, que foi gravado lá em 2018 e os outros 5 gravados posteriormente. Dá até pra gente perceber uma certa diferença no tom de algumas piadas do primeiro pro segundo episódio em diante. No primeiro episódio, o humor é um pouco mais ácido, quase beirando ofensivo, a ponto da gente pensar, uou, eles falaram isso mesmo? A partir do segundo episódio, vai por um caminho que continua nessa linha mais ácida, porém a gente consegue entender mais os personagens e a crítica, por trás do politicamente incorreto. O principal é a gente focar no título da série, Por que você é assim? Que é uma pergunta recorrente que a gente faz para os personagens enquanto tá assistindo. Inclusive esse título é uma homenagem ao próprio meme Why Are You Like This? E quando a gente começa a entender por que os personagens são assim e por que eles fazem o que fazem, a gente começa a se apegar e aproveitar melhor a série. Eu vejo essa série até um pouco como Please Like Me, que é uma série também australiana, onde a gente começa detestando o protagonista, mas aos poucos vai se apegando a ele e ao invés da gente ficar com raiva, a gente entende os erros dele e fica torcendo pra ele começar a acertar. Porque Você Assim acompanha 3 amigos de 20 e poucos anos socialmente conscientes que lidam com problemas modernos de maneiras completamente contraditórias. A Mia, que é bissexual e sul-asiática, é totalmente autoconfiante. Ela é forte, egoísta e muitas vezes cruel. É aquela pessoa que a gente começa quase odiando no primeiro episódio porque ela usa o fato de estar dentro de uma minoria pra ter vantagem com isso. E ela sempre parece não ter nenhum tipo de remorso, ela sempre age como se fosse uma reparação histórica as pessoas se sujeitarem a algumas de suas atitudes. No final do primeiro episódio, ela extorquiu um homem inocente e negou atendimento médico a um cara que estava tendo um ataque cardíaco dizendo que era drama dele. Já a Penny, que é hétera e branca, quer ser a amiga perfeita e aliada de todos ao seu redor, mesmo aqueles que não querem sua amizade ou a sua defesa. Ela é aquele tipo de pessoa que sempre erra tentando acertar. No primeiro episódio, ela acha que um de seus colegas de trabalho é homofóbico porque ele fala mal da parada do orgulho, dizendo que é muito sexualizada e não gosta de RuPaul's Drag Race. Então ela, sendo hétero, resolve dar uma lição no suposto homofóbico e acaba descobrindo no final do episódio que ele é gay. Ops! Não é porque ele é gay que ele tem que seguir toda aquela agenda gay e gostar de todas as coisas que supostamente os gays gostam. E fechando o trio de protagonistas, temos o Austin, que é gay, faz drag queen e é alguém que claramente está com problemas de saúde mental e precisa fazer terapia, mas fica fugindo disso. Assim como as outras duas, ele também dá várias bolas fora, como no primeiro episódio que ele fala que furou a camisinha do ex-namorado pra ele pegar AIDS. Gente... ai, Deus. Como eu disse, o primeiro episódio é bem mais errado que os outros, mas não quer dizer que nos episódios seguintes os personagens começam a acertar, Eles continuam sendo bem controversos. E eles fazem e agem desse jeito tendo consciência que isso é errado, Porque constantemente um fica apontando os erros dos outros. No fim, acho que a série é sobre isso, porque é uma tendência das novas gerações apontarem os erros das gerações anteriores. Que sim, eu acho extremamente necessário, Muitas das falhas sociais que vêm de anos atrás só estão sendo debatidas
crianças agora, mas isso não quer dizer que as novas gerações também não errem. Muitos dos erros vêm dessa tentativa de tentar acertar, como é o caso da Penny, mas muitos vêm de tentar tirar vantagem da própria causa, né, como é o caso da Mia. E os personagens são totalmente ambíguos, né, porque enquanto eles têm consciência de várias causas, eles erram em cima daquilo que eles acabaram de defender. São personagens que não são sempre certos nem sempre errados, eles são ao mesmo tempo bons e ruins, né, como a gente. Os episódios são todos independentes, então a gente não tem nenhum dos personagens evoluindo durante a temporada. É uma estrutura mais clássica de sitcom, né, onde as situações começam e encerram no próprio episódio. Existem, claro, algumas situações que acontecem no episódio que vão repercutir futuramente, mas nada que seja parte de um grande arco da temporada. Então em cada episódio é possível tratar um tema diferente e ver como os personagens lidam com aquilo e aprendem ou não apenas com aquela situação específica. A gente vê desde temas como cultura do cancelamento, saúde mental, até extorsão de cosplay e coletor menstrual perdido. E o interessante de discutir todos esses tópicos é que mesmo em alguns momentos não sendo necessariamente corretos, abre espaço para discussão. Depois que o episódio termina, por mais torta que tenha sido a jornada dos personagens naquela trama, a gente tira algo disso. No episódio 3, por exemplo, a Mia tá procurando alguém pra transar que seja não branco, porque ela acha que só se relaciona com pessoas assim e precisa diversificar, né? Que ela não pode ser fetiche dos brancos. Então ela vai pra uma balada, flerta com homens e mulheres, quase vai pra casa de uma moça negra, mas rejeita quando descobre que ela está com um cara branco. No final ela acaba ficando com o barman da balada, que tem uma ascendência diferente, mas é branco. Durante o episódio foi uma mistura da Mia tentar desconstruir um fetiche, um preconceito, enquanto ela reproduzia também tudo isso. A gente tem também uma tentativa mais efetiva de tentar mudar algo de fato que a Penny constantemente faz. E isso fica mais evidente no episódio 2, quando ela tá num ambiente extremamente machista e tenta fazer as mulheres de lá mudarem a situação. Mas quando isso de fato acontece, o chefe delas apenas se dá conta que as mulheres não são mais necessárias lá. No fim, a Penny tem a sensação que o esforço dela só piorou a situação das mulheres. Porque se antes elas estavam numa situação inferior aos homens, agora elas nem emprego têm mais. E essa situação cômica acaba sendo a realidade de muitos empregos. No outro episódio, o Austin quer ganhar um concurso de drag e quer usar uma desgraça pessoal como tema do seu look e da sua performance. E por ele passar por alguns apertos financeiros, ele se autodeclara pobre, mesmo já tendo comprado algumas joias da Swarovski. Tem até outro episódio que a gente entende melhor os problemas financeiros do Austin, né, quando ele compra uns produtos de beleza para não ficar por baixo quando encontra um amigo numa loja. Os problemas financeiros dele não é por ele ser pobre, e sim por ele gastar demais, né? Quer dizer, no fim ele não ganha o concurso de drag porque ele perde pro seu concorrente, que foi o mesmo que teve o ataque cardíaco lá no primeiro episódio. É aquele tipo de disputa sem cabimento pra ver quem é mais sofrido na vida. Mas o legal é que em todos esses casos a gente tá rindo, e acho que essa risada vem porque mesmo a série potencializando essas situações, a gente acaba se reconhecendo em várias delas. É muito fácil e comum a gente pesar a mão na hora de querer militar, reproduzir algum tipo de preconceito que a gente repudia mesmo sem perceber, ou usar alguma situação em que nós seríamos os oprimidos para justificar alguma atitude. Então o que a gente repudia nesses personagens muitas vezes pode ser exatamente o reflexo de nós mesmos. Às vezes dá a impressão que a série passa alguns limites porque são muitos temas polêmicos tratados, mas a gente percebe que há um respeito na hora de tratar esses tópicos. O episódio 5, por exemplo, é sobre o Ramadã. Na série a Mia é muçulmana, apesar da atriz não ser, e a personagem fala muitas coisas ofensivas sobre a religião. A atriz que faz a Mia falou que o principal ponto é que você tira o que você quer da sua religião e não precisa atribuir isso a outra pessoa. Duas pessoas podem ter a mesma religião e tirar coisas diferentes dela, né? E seguir as regras que lhes convém. E esse é o cerne desse tópico no episódio. A Rumiara Mahboob, que é uma das criadoras da série e é em quem a Mia é inspirada, ela é muçulmana e ela escreveu muito disso no episódio com base em sua própria experiência. O que talvez possa preocupar um pouco nessa série é como as pessoas que não fazem parte dessa geração e que não entendem a realidade desses personagens interpretariam as atitudes deles. Porque é muito fácil assistir e julgar a atitude de cada um deles. Eu, por exemplo, imagino muitas pessoas próximas a mim, mais conservadoras, pensando assim: tá vendo? Eles querem defender, lutar por uma causa, mas fazem tudo errado. Se sentem os donos da razão, mas são tão errados quanto os que eles são contra. Porque é mais fácil chegar e apontar todos os erros do que entender que eles estão tentando acertar. E o 6º episódio também é um pouco sobre isso. É justamente o episódio que fala sobre a
cultura do cancelamento e o quanto as pessoas acabam pesando um pouco a mão. E a gente acaba vendo os personagens nos dois lados da situação, tanto sendo os canceladores e condenando as atitudes de uma ilustradora, quanto tentando ajudar ela a reverter a situação e acabando sendo cancelados junto com ela. Tem um momento que os ativistas estão lá militando e perguntando por que o Austin está do lado da ilustradora, e ele fala: porque eu preciso trabalhar. Talvez se não fosse o emprego dele, ele estaria junto com aqueles ativistas, né? E eles até falam que só não tem mais deles lá porque é o horário comercial e muitos estão em seus empregos. E acho que o final do episódio, que foi o final da temporada, né, representa muito o espírito da série. Durante o episódio inteiro eles criticaram os grafites, né, que eram desrespeitosos, né, cujo autor certamente seria cancelado, mas no fim do episódio eles admitem que, apesar dos grafites terem aquele conteúdo, o traço era muito bonito, né, o desenho era muito bem feito. Eles enxergam aquilo de outra forma, né, eles encaram a situação de um jeito mais leve. E no fim é sobre isso, né, talvez não levar a vida tão a sério, né, não ser tão extremista com tudo. A série trata de tópicos intensos, mas de maneira leve, né, como as coisas deveriam ser. Claro que na vida existem muitos momentos sérios que a gente realmente precisa expor nossas opiniões com seriedade, mas na maioria das vezes pode ser algum tema que a gente não precisa pesar tanto, né, e a gente acaba exagerando. E são momentos que a gente devia aprender a rir e relaxar, né, rir de nós mesmos e das outras pessoas, e é isso que a série se propõe a fazer. É uma série que eu comecei assistindo criticando e terminei rindo e amando. E espero muito uma nova temporada da série, com mais episódios, pra gente se aprofundar mais nesses personagens, de repente conhecer a família deles e entender mais, né, por que eles são assim. Tem mais o que dizer? Não tem mais o que dizer. Nos vemos então no próximo vídeo. Beijo do Pato e tchau!